A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Lenir. Temos aqui a superintendência da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui essa lição de número 10. Tá? As profecias despertam e trazem esperança. O textual está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A leitura bíblica em classe está em Jeremias, do capítulo 1, do versículo 4 até o verso de número 10. E nós temos aqui também no livro de profeta Joel, do capítulo 1 e do versículo 1 ao verso de número 3. E depois tem aqui Apocalipse, temos aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao verso de número 3. Não estarei lendo para não tomar muito tempo, porque estarei resumindo aqui ao máximo essa lição para não ficar muito extensa. Mas prometerei trazer várias referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas com certeza você pode passar a mão no seu papel, na sua caneta, para você fazer as anotações, porque com certeza vai ser de muita importância e vai te ajudar muito esta videoaula, tá bom? No discorrer de todo esse conteúdo aqui, nós vamos observar aqui que os livros proféticos do Antigo se dividem em profetas maiores e também profetas menores. Serve então simplesmente para diferenciar o tamanho dos livros e não no grau de importância dos seus autores. Então, no Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros despertam e ao mesmo tempo produz a esperança para o povo de Deus. Então aqui no tópico número 1 aqui, a gente vai observar aqui os profetas maiores. Quando a gente observa aqui sobre a palavra profeta, a gente vai ver aqui a parte A, os profetas e a profecias. Então a palavra profeta significa proclamador e intérprete das revelações divinas, ainda que declara também uma mensagem em nome de Deus. Então, quando a gente observa aqui vai ver aqui que são os mediadores, os porta-voz de Deus no tocante à aliança, através dele, então Deus, ele relembra as pessoas das gerações e depois de Moisés que, se a lei for guardada, haverá bênção como um resultado, senão seguirá-se-á o castigo. Dentro desse contexto aqui, queridos irmãos, os profetas tinham acesso à presença dos reis, oferecia-lhes assessoramento, até censuravam os seus atos. Beleza? Então eu vou ler aqui algumas referências, e algumas estarei citando, mas algumas estarei lendo também. Mas quando a gente observa aqui em Isaías capítulo 37, versículo 5 ao 7, nos diz assim a palavra de Deus: e servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direi aos vossos amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais o servo do rei da Síria de mim blasfemaram. E eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Queridos irmãos, quando a gente observa aqui também em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 7 ao 9, que nos diz assim. Vamos lá. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul,
e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentarei tais e tais coisas, porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Uma pergunta. Então, a Urias, o Eteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Meu Deus, que é forte, irmãos. Então a profecia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado e quer no presente ou futuro. Quando a gente observa aqui em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 19, escreve estas coisas que têm vistos, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Quando a gente vai comparar aqui esse verso aqui, queridos, com Apocalipse 1:19, que eu acabei de citar aqui, portanto, escreve os que viu, tanto as que estão acontecendo agora, como as que aconteceram depois, tá? Eu falei aqui sobre Apocalipse 1:19 na revista ARV, beleza? E agora eu falei aqui a última referência da revista NVT. São algumas ideias, tá bom? Quando você observa aqui para todo esse contexto aqui, eu não vou comentar versículo por versículo, estou só simplesmente complementando a lição pelo comentarista da escola dominical, mas quando você observa aqui sobre Hebreus capítulo 1, versículo 1, e havendo Deus antigamente falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele nos falou nesses últimos dias pelo teu filho. Então a profecia nas escrituras, ela é manifestação do Espírito com o propósito de proclamar aos desígnios divinos e exortar e levar ao seu povo a obediência e também a fidelidade para com Deus e a sua palavra. Isso é importante, isso é fundamental. Então, na parte B, os profetas Isaías e Jeremias. Queridos, quando eu observo aqui, Isaías, ele profetizou no reino de Judá, e o seu ministério ocorreu nos dias de rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, como está em Isaías, do capítulo 1 e do versículo 1. Então, neste período equivale a mais de 60 anos de atividades proféticas. Isaías significa, então, aquele salvação do Senhor. E salvação é o tema central do seu livro. Então, ele denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como um juiz divino. Quando a gente observa aqui em Isaías capítulo 5, do versículo 13, portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, em algumas versões, por falta de sabedoria, e em seus nobres terão fomes, e a sua multidão se secará de sede. Beleza? Muito bem. Então, quando a gente observa aqui sobre quando predisse o retorno de Judá do exílio, quando a gente observa aqui em Isaías capítulo 48, verso 20, vou ler aqui para vocês. Sai da Babilônia, fuge de entre os caldeus, e anunciais a morte do júbilo, e fazei ouvir isto. E levai-o até o fim da terra, e dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Profetizou a respeito de Cristo também. Olha só, em Isaías capítulo 7, versículo 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Muito bem. Tá certo? Interessante isso aqui. Porque foi subido como renovo. Como está aqui, a gente vai ver isso aqui, queridos, porque foi
subido como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, e que não tinha parecer e também nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que nós o desejássemos. Era desprezado e o mais indignos entre os homens, homens de dores experimentados nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fazemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido, e de Deus oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está em Isaías 53, do versículo 2 até o verso número 10. Então o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Olha o que Jesus disse, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor, ele me ungiu para proclamar boas novas aos mansos, e ouviu-o, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança de nosso Deus, o Consolador, e todos os. Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 2. Também vai ter essa referência aqui. Eu li aqui Isaías capítulo 53, que Isaías é um livro profético também, né? Com certeza, que profetizou acerca do Messias que seria pisado, humilhado e morto. Não é verdade? Muito bem. Quando vemos aqui em Jeremias, ele atuou também no reino de Josias, Joacás, e também de Joaquim, que tem diferença de Joacás com Joaquim. Beleza? Então, ele tem diferença também de Joaquim e de Joaquim. Beleza? Temos aqui Josias, Joacás, Joaquim e Joaquim e Ezequias, que é o rei de Judá, como está em Jeremias capítulo 1, versículo 2. Então o seu ministério se estendeu por volta de 40 anos, e o seu nome significa então Iavé, que estabelece então, profetizou 60 anos após a morte de Isaías. Muito bem. Quanto vai ver aqui, ele vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, tá beleza? Como está em Jeremias capítulo 1, versículo 14 ao 16, certo? E anunciou também a restauração remanescente, como está em Jeremias, do capítulo 50 e do versículo 19 e 20. Então estou aqui, eu poderia estar lendo essas referências como eu li as anteriores, mas vou dar aqui uma acelerada na minha aula, para não ficar muito extensa essa videoaula, mas vocês poderão pausar essa videoaula quantas vezes necessária e ler as referências, tá bom? Eu não vou ler a referência para não ficar muito longa essa videoaula, beleza? Nós vemos aqui a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Jeremias capítulo 33, do versículo 15. Beleza? Então, nas Lamentações temos aqui os registros do clamor de Judá pelo perdão divino, como está em Lamentações de Jeremias, Lamentações, melhor dizendo, Lamentações do capítulo 1, versículo 2, tá? Muito bem. A gente vai ver também aqui Lamentações capítulo 5, do versículo 20 e 21, e nós vamos observar aqui também Jeremias, do capítulo, a gente vai ver aqui as deportações das nações de Judá, que tiveram início em 597 a.C., e não obstante o povo permaneceu negligente, confiando nos falsos profetas, como está em Jeremias 27, 5. Então, no ano 586 a.C., após 18 meses incendiados Jerusalém, caiu diante do exército de Nabucodonosor, os seus muros foram queimados, o templo foi destruído e os restantes do povo foi deportado para a Babilônia, como está em Jeremias, do capítulo 21, do versículo 13 ao 14, como também está em Lamentações, do capítulo 2, do versículo 7 ao 8, mediante o cenário caótico. 5 poemas integram o livro das Lamentações. Os primeiros são canções de tristezas, e o quinto se assemelha a uma oração. Muito bem. Na parte C do tópico, aqui o profeta Ezequiel e Daniel.
Parte C do top número 1. Quando a gente observa que Ezequiel e Daniel, eles profetizaram em Babilônia. Como está aqui, Ezequiel é um profeta do cativo que foi conduzido ao exílio na deportação promovida por Nabucodonosor em 597 a.C., como está em 2 Reis, no capítulo 24, versículo 14 ao 16. Ele tinha sido sacerdote em Jerusalém, como está em Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, e na Babilônia foi chamado para ser profeta do Altíssimo, como está em Ezequiel, capítulo 1, versículo 2. Então, o seu ministério profético, ele desenvolveu por cerca de 22 anos. O nome Ezequiel significa aquele que Deus sustenta, embora Judá tivesse no auxílio, no exílio do coração do povo, era obstinado. Estavam seguindo os mesmos caminhos de rebeldia dos seus pais, como a gente observa aqui em Ezequiel capítulo 2, do versículo 3 ao 4, mas Deus não desistiu do seu povo, Deus não desista dos seus. Tá? Então ele foi levado para admoestar no cativeiro, tá? Como está em Ezequiel capítulo 2, do versículo 3 ao 4, e lembrar de que a restauração requeria um arrependimento. A gente vai ver isso aqui em Ezequiel, capítulo 3, do verso 20 ao 21, tá? E pronunciou também, ele prenunciou a Cristo como pastor e também como rei, como está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 ao 24. A gente observa aqui também sobre Daniel. Daniel também, ele pertencia à alta nobreza judaica, Daniel capítulo 1, versículo 3, e também muitos jovens foram enviados para a Babilônia por volta do ano 605 a.C. e tornou-se um dos oficiais da corte. Então, como está em Daniel capítulo 5, versículo 29. Então, o profeta, ele exerceu seu ministério por aproximadamente 70 anos, em 605 a 535 a.C., desde o primeiro ano de Nabucodonosor, como está em Daniel capítulo 1, versículo 1. Então, até o terceiro ano de Ciro, como está em Daniel capítulo 10, versículo, que o seu nome significa Deus é o meu juiz. Então, o livro denota que o juiz dos judeus, embora tivessem permitido o cativeiro, iria restaurar o seu povo por obra do seu grande amor e também da sua grande misericórdia e compaixão. Então ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, como está em Daniel capítulo 9, do versículo 2, e passou a proclamar, então, ele passou a clamar por misericórdia, como está em Daniel capítulo 9, do versículo 19. Deus, então, ele revelou o tempo da restauração da nação e a vinda de Cristo e o advento do anticristo e o julgamento final das nações. Então, queridos, se a gente for ler o livro de Daniel, o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Se você for ler o livro de Daniel, você vai encontrar ali o relógio escatológico de Deus. A profecia de Daniel foi destinada para o teu povo, o povo hebreu, um povo judeu. Não foi para os gentios, não foi para a igreja. Então, as 70 semanas foi designada para o povo, que dá aproximadamente 490 anos, e que já se cumpriu 483 anos, e que vai acontecer o arrebatamento da igreja para desencadear a última semana que está faltando para Deus tratar com a nação de Israel, porque Deus tem um propósito para a nação Israel, que é uma nação eleita. Israel é o relógio escatológico de Deus. Muito bem. Queridos, quando a gente observa aqui para todo esse contexto, a gente vai ver aqui Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27, e entra aqui no top número 2. Os profetas do reino do norte e os profetas menores. Fica o top número 1, entra no top número 2. Sei que essa aula aqui fica um pouco extensa do que a outra anterior, mas quando falo sobre profecias é muito cauteloso, então tenha paciência comigo, tá certo? E se você gostar dessa aula, compartilha, deixa um like, porque vai me animar a fazer as demais aulas e ajudar o canal da IBD Setor Mapim. Os profetas menores, top número 2, os profetas do reino do norte. Depois dos profetas menores,
profetizaram para Israel Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia em grande prosperidade, contudo Deus reprova as ações do povo. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria. Essa referência em diante está em Amós capítulo 6, do versículo 1 até o verso número 6. E também está em Amós capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Tá? E são várias referências, são várias. Estou resumindo aqui o máximo aqui. Então Amós ele vaticinou o cativeiro como julgamento, tá? E esse está em Amós capítulo 6, do versículo 7. E Oséias, ele condenou a infidelidade de Israel, como está em Oséias capítulo 1, do versículo 2. E Jesus, como tema central em Oséias, ele é um marido fiel para sempre casado com a desviada, tá bom? Então a gente vai observar aqui, nós vamos observar aqui Oséias capítulo 4, versículo 10, como também do capítulo 5, do versículo 2. E essas referências vocês poderão ler, não vou citá-las. Oséias capítulo 12, do versículo 7, e como consequência a nação ela foi conduzida ao cativeiro pela Síria, queridos. Como está em Oséias capítulo 9, do versículo 3, e ambos, Amós e Oséias, anunciaram que Deus prometeu restaurador ao povo. Então aí vem o clímax desse conteúdo, como está em Amós capítulo 9, do versículo 14, como está em Oséias, do capítulo 14, do versículo 4. Tá? Nós vamos aqui os profetas pré-exílio. A gente vai ver que os profetas de Judá para exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Beleza? Como está em Joel capítulo 2, do versículo 28, 2 e 13. E naqueles que Miqueias também, que anunciou a falsa espiritualidade e anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico, que é a restauração de Judá. Como está em Miqueias capítulo 3, versículo 12. Ou é verdade aqui, Miqueias capítulo 2, versículo 11, e depois nós vamos aqui para o capítulo 3, versículo 11, e anunciou a destruição de Jerusalém, também, né? Aqui em Miqueias, do capítulo, e a restauração de Judá, em Miqueias capítulo 3, do versículo 12, como do capítulo 4, e do versículo 4 ao 10, beleza? E Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, e também vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação, como está aqui em Abacuque, capítulo 1 e versículo 1 ao 4. Certo, queridos? Então Abacuque também no capítulo 1, versículo 6. Muito bem, então nós vemos aqui Sofonias, que apontou o pecado dos príncipes e a destruição e a restauração dos remanescentes, como está aqui em Sofonias, capítulo 1, versículo 14, do 8 a 14. A gente vai ver aqui também em capítulo 1, do versículo 4 ao 14. Tá bom? E também Sofonias, capítulo 3, do versículo 13. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia em prover o livramento. Muito bem. Nós vemos aqui os profetas pós-exílios. Os profetas pós-exílios são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo e assegurou que a glória desta casa seria maior do que a da primeira, beleza? Nós vamos observar isso aqui em Ageu, capítulo 1, versículo 2 e 9. E nós vamos ver aqui também capítulo 1, 2 e 6, como Ageu 2 e 8 e verso 9. E Zacarias também, que animou o povo a Zorobabel a concluírem o templo e anunciou a vinda do Messias, tá bom? Zacarias 1 e versículo 4 e 7. Zacarias capítulo 4, melhor dizendo, Zacarias 4, 6 e 7. Como também aqui em Zacarias capítulo 3, do versículo 8, beleza? Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes e os pecados do povo, queridos, e a negligência com os dízimos e as ofertas, e conclui aqui com a promessa que o dia do Senhor
está vindo. Então Deus trouxe um julgamento sobre os profetas e os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam metendo a mão, roubando. E quem estava roubando não era o povo trazia os dízimos e as ofertas. Então quem roubava a Deus, que é uma palavra, que era uma figura de linguagem, porque Deus não pode ser roubado, porque ele é onisciente, mas quem roubava e saqueava os cofres de Deus da casa de Deus eram os sacerdotes, e não o povo, os sacerdotes, e não o povo. Então por isso que Deus diz em Malaquias: roubará o homem a Deus, todavia me roubaste nos dízimos e também nas ofertas. Mas isso aqui é uma outra aula para outra questão, não quero entrar aqui em detalhes. A gente vai ver aqui que ele dentro de Miqueias, que repreendeu o desleixo, como está em Miqueias, Malaquias, melhor dizendo, aqui no capítulo 1, versículo 7 ao 8, tá beleza? Muito bem, como também Malaquias, do capítulo 3, do versículo 5, tá? Muito bem. Vamos lá? Terminando aqui e indo para a conclusão e pegando aqui o tópico número 3, nós vamos observar aqui, querido, sobre, vamos lá, sobre o livro do Apocalipse, tá certo? E o propósito destinatário. Nós vamos observar aqui todas essas questões aqui, que o termo grego Apocalipse significa revelação especiais de Deus ao homem e em Cristo Jesus, tá bom? Lucas 17:30, Romanos capítulo 8, versículo 18, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Então vai ter várias referências. Então a palavra é uma combinação de de parte, de quilactos, que é encobrir, com sentido de revelar algo que estava encoberto. Então no versículo de abertura, o livro atesta a sua revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, tá? E assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Como a literatura apocalíptica, o livro ele descreve a futura e a graça de modo de encorajar a obediência e descrever o futuro e o castigo para desencorajar os desobedientes, tá bom? A obra ela apresenta o apóstolo João como seu autor, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e no século 3, Dionísio, melhor dizendo, de Alexandria, ele questionou a autoria joanina, alegando diferenças de linguagens, vocabulário e também estilo entre o Evangelho de João e o Apocalipse. Porém, os primeiros patriarcas da igreja confirmam que a autoria era de João. Por exemplo, Justino de Roma, em seu diálogo com Trifon, escrito por anos 55 no ano de Cristo, segura que João recebeu a revelação acerca do milênio, da ressurreição universal e do juízo final. Então, a data descrita do Apocalipse ocorreu por volta do ano 95, na década de Cristo. João ele recebeu a revelação exilado na ilha de Patmos durante o reinado de Domiciano em 81 e 96 na década de Cristo, e os destinatários são destinados pela cidade das 7 igrejas da Ásia Menor, atual sudoeste da Turquia, embora a mensagem servia para todos os crentes em todas as partes do mundo, em todos os tempos, e especialmente os primeiros leitores que habitavam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Então aqui eu findo essa participação maravilhosa. Não tem como mais adiante, mas eu questiono o seu professor na escola bíblica dominical, em sala presencial. Vai um abraço, seu amigo hoje, sempre Claudinho Santos.